O conflito entre israelenses e palestinos é um dos mais complexos e antigos da era moderna. Um embate que atravessa séculos, envolvendo território, religião e política. Neste TF News especial, vamos mergulhar na história por trás desse conflito, desde suas raízes mais profundas até as tensões atuais, envolvendo assentamentos ilegais em terras palestinas, ataques terroristas vitimando israelenses e guerra interminável entre dois povos. Afinal de contas, quem está certo nessa história? A terra que hoje conhecemos como Israel e Palestina é sagrada para as três das principais religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Por séculos, esta região foi habitada por diversas culturas e civilizações, mas as tensões modernas começaram a se agravar no final do século XIX, quando o movimento sionista começou a ganhar força. O sionismo, fundado por Theodor Herzl, defendia a criação de um lar nacional para os judeus, principalmente como resposta ao antissemitismo na Europa. Com o tempo, milhares de judeus imigraram para a Palestina, que à época era parte do Império Otomano. Isso gerou tensão com a população árabe local, que se via cada vez mais pressionada pela imigração em massa e a compra de terras pelos judeus. Após a Primeira Guerra Mundial, a Palestina passou para o controle britânico por meio de um mandato da Liga das Nações, que antecedeu a ONU, sendo um território estratégico no Oriente Médio. Ao longo das décadas seguintes, a tensão entre árabes e judeus na região aumentou com a imigração judaica, alimentada pelo movimento sionista. No entanto, foi após a Segunda Guerra Mundial, com o impacto global do Holocausto, que a ideia de um Estado judeu ganhou um forte apoio internacional. Em 1947, a ONU propôs um plano de partilha, dividindo o território da Palestina em dois estados, um judeu e um árabe. Israel aceitou o plano, mas os líderes árabes e palestinos rejeitaram a proposta, por considerarem injusta a divisão de terras. Esse impasse resultou na escalada do conflito, que culminou na Guerra de 1948, logo após a declaração de independência de Israel, deixando como legado a questão dos refugiados palestinos e a luta pela criação de um Estado palestino que se arrasta até hoje. Em 14 de maio de 1948, Israel declarou a sua independência. No dia seguinte, uma coalizão de países árabes invadiu o recém-criado Estado, dando início à primeira de muitas guerras entre Israel e seus vizinhos. A guerra resultou em centenas de milhares de palestinos sendo deslocados, criando o que até hoje chamamos de questão dos refugiados palestinos. Um dos momentos mais decisivos deste conflito aconteceu em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias. Israel conquistou grandes porções de terra, incluindo a Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. Essas áreas se tornaram foco de intensas disputas territoriais. A partir daí, Israel começou a promover a construção de assentamentos em territórios ocupados. Esses assentamentos, considerados ilegais pelo direito internacional, têm sido um dos principais pontos de discórdia no conflito. Hoje, mais de 600 mil colonos vivem na Cisjordânia, em áreas que deveriam, segundo acordos internacionais, ser parte de um futuro Estado palestino. As tensões entre israelenses e palestinos continuaram elevadas, especialmente na faixa de Gaza, que desde 2007 é controlada pelo Hamas, um grupo militante que surgiu nos anos 80 como um ramo da Irmandade Muçulmana. O Hamas foi inicialmente formado com o objetivo de resistir à ocupação israelense e promover a criação de um Estado palestino baseado nos princípios do islamismo. Ao longo dos anos, ele se tornou um dos principais oponentes de Israel, utilizando táticas que incluem ataques com foguetes e atentados suicidas. Após vencer as eleições legislativas palestinas de 2006, o Hamas tomou o controle de Gaza em um confronto violento com o Fatah, o grupo rival. Desde então, a faixa de Gaza tem sido palco de repetidos confrontos entre o Hamas e as forças israelenses, resultando em bloqueios, bombardeios e um ciclo contínuo de violência. Já na Cisjordânia, sob controle da autoridade palestina, os assentamentos israelenses continuam a se expandir,
muitas vezes acompanhados por remoções forçadas de palestinos e frequentes confrontos. Diversas tentativas de negociação de paz foram realizadas ao longo dos anos, envolvendo tanto atores regionais quanto internacionais. No entanto, essas negociações sempre esbarraram em questões centrais, como a expansão dos assentamentos israelenses na Cisjordânia, o status de Jerusalém, reivindicada tanto por israelenses quanto por palestinos, e o direito de retorno dos refugiados palestinos, que exige um retorno às terras das quais foram expulsos ou fugiram em 1948. Além disso, as tensões não se limitam apenas ao território palestino. Israel enfrenta um histórico de conflitos com o Líbano, principalmente por conta do Hezbollah, um grupo militante xiita apoiado pelo Irã. O Hezbollah surgiu nos anos 80, durante a ocupação israelense no sul do Líbano, e desde então tem travado diversos confrontos com Israel, incluindo uma guerra em 2006. A presença do Hezbollah no Líbano e seu constante conflito com Israel adiciona uma camada extra de complexidade às tentativas de estabilizar a região e alcançar uma paz duradoura. O conflito entre Israel e os palestinos é uma ferida aberta no Oriente Médio. A contínua expansão dos assentamentos, especialmente na Cisjordânia, alimenta a violência e impede qualquer progresso significativo em direção a uma solução pacífica. Apesar de décadas de negociações, o caminho para a paz ainda parece distante. E você, meu amigo, minha amiga, o que você acha dessa história toda? Quem é que está certo nessa história, Israel ou os palestinos? Será que existe solução definitiva e pacífica para esse conflito? Será que a solução de 2 estados, um árabe e um palestino, encerraria de vez essa contenda interminável? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até um próximo vídeo e um abraço.